Bem, tendo passado pelo vídeo anterior e entendendo que as peças de duas cores são chamadas meios, nós vamos resolver os meios, especificamente os meios que são brancos e, bem, brancos com outra cor, por exemplo, branco e verde, branco vermelho e os outros quatro. E essa etapa é chamada de cruz. Ela vai ficar mais ou menos assim. E é importante lembrar que, bem, elas são peças que têm seu lugar específico, então elas têm que ficar assim, nada de algo desse jeito, por exemplo. Dá pra ver que elas não estão no lugar correto. O centro dela seria entre o vermelho e o branco, mas nesse caso está entre o branco e o verde. Essa etapa pode ser um pouco complicada, então eu gosto de dividir em duas etapas para facilitar o entendimento, que seria primeiro fazer uma flor branca. Eu vou explicar como é a flor exatamente. É chamada de flor porque, bem, basicamente, na maioria dos cubos, a cor branca ficou posta do amarelo, então esse visual de flor. Bem, seria assim, bem parecido com uma flor. E por que que a gente constrói no amarelo? Porque o amarelo costuma ser o oposto do branco, mas é possível que no seu cubo o esquema de cores seja diferente. Por exemplo, nesse cubo, aqui é o branco, o centro branco, mas ele não está com o amarelo como oposto, e sim o laranja. Aqui o branco, o centro branco e o laranja como oposto dele. E eu vou continuar falando o, o centro amarelo, mesmo simplesmente por prática, já que na maioria dos cubos é assim. Mas se o seu cubo não tiver o amarelo como oposto, então apenas aplica isso, só que com a sua cor, como laranja ou verde, a cor que for. Bem, então vamos segurar com branco, com o centro branco para baixo e com o centro oposto para cima. Por exemplo, nesse caso, centro branco para baixo e o de cima, sendo o oposto, o laranja. Então, procura isso no seu cubo, segura com o centro branco para baixo e com o centro oposto para cima. Aqui o branco, então segurando assim, e aqui o branco também segurando assim. Agora, com seu cubo estando segurando do jeito correto, vamos procurar uma peça branca aqui onde seria essa segunda camada, sendo essa primeira, segunda, terceira. Vamos procurar aqui, na segunda camada, desse jeito. Então, procurando uma peça branca e, bem, nesse cubo não tem nenhum branco nessa segunda camada, o que pode acontecer com você também. E procurando, e se você vê um branco na segunda camada, ainda segurando com o branco, com o centro branco para baixo e com o amarelo para cima, bem, você deve aplicar um simples movimento. Se o meio branco tiver desse lado, você aplica esse, e se o meio branco tiver desse outro lado, aplica esse. Então, nesse caso, tem um desse lado e um desse. Apenas pegar e aplicar. E nesse caso, já está na parte certa aqui no amarelo. E aqui também, mesma coisa, só levantar. Bem, ainda não tem
não tem mais nenhum meio amarelo aqui em cima. Esse daqui também não tem esse. E, bem, eu poderia só levantar aqui, mas nesse caso, iria tirar esse outro meio branco. Aqui, ó. Tá vendo? Levou ele lá para trás. Então, se seu cubo tiver nesse caso, você só vira aqui para onde não tem nenhum meio branco. E então, você aplica o movimento. Esse outro cubo. Aqui, tem um branco aqui. Simplesmente subir. E um branco aqui. Mesma coisa, só que virando assim para que não saia. Se não tiver nenhum meio branco nessa parte de cima, ele pode estar ou nessa parte aqui onde seria a terceira camada ou aqui onde seria a primeira camada. Em ambos os casos, a gente vai simplesmente fazer um giro aqui da frente e vai vir para o caso anterior. Aqui não dá para subir porque tem um branco. Então vira e sobe. É importante lembrar que a gente está colocando apenas os meios e não os cantos. Eles não importam agora. Bem, aqui nesse cubo que tem um esquema de cores não convencionais. Aqui um meio branco virando e foi para o caso anterior. Bem, aqui de novo, virando e girando aqui em cima para não tirar. Então, subir. Ó, e já apareceu o outro. Então, girando e ótimo. Aqui a cruz, a primeira parte da cruz já está feita, nesse também. E, bem, também tem o caso onde a peça branca está aqui embaixo. Então, nesse caso, você segura e gira 2 vezes aqui. Mas se fizer isso com uma peça branca em cima, então ela vai acabar saindo. Gira assim e pode fazer um movimento aqui, ó. E aqui já está formado. Bem, aqui e o branco, então virando aqui e girando 2 vezes. Agora ele já está no lugar correto. A próxima etapa é mais simples. Você vai procurar o meio branco aqui em cima, que ele... Bem, se você já passou pela parte anterior, todos os meios brancos estão assim. Você vai procurar um meio branco que esteja combinando com a cor do centro. Por exemplo, aqui, o meio branco está combinando... O meio branco e azul está combinando com o centro. Então, a gente simplesmente gira 2 vezes. Mas se seu cubo não estiver combinando as duas cores, você tem que segurar com ele assim e girar 2 vezes aqui embaixo e girar as 2 camadas juntos. E uma hora ou outra vai enquadrar. Então, você gira 2 vezes, fazendo com que ele vá aqui para baixo. Esse daqui, o branco e amarelo, você está combinando agora, gira 2 vezes. E de meio branco, o último que falta é esse daqui, branco e verde. Já está combinando aqui, então gira 2 vezes. De novo, um exemplo. Aqui o meio branco e laranja já está combinando, então gira 2 vezes. Esse daqui não tem branco, então não vamos prestar atenção nele. Esse daqui não está combinando. Gira, ainda não foi. E
Aqui, agora tá combinando, então vira 2 vezes. Esse branco com vermelho. Agora tá combinando, então. E só falta o branco e verde. Já tá combinando, então. A cruz também tá formada nesse e já tá formada nesse. E mais um cubo para terminar de exemplo. Já tá combinando aqui, então. Aqui já tá combinando, então gira 2 vezes. O vermelho, o branco e vermelho. Essa última etapa é bem mais simples. E foi. Bem, espero que tenham conseguido chegar até aqui. O próximo etapa vai ser colocar as peças de 3 cores. Bem, se você acabou o vídeo e não conseguiu fazer esse passo, eu recomendo que tente de novo. Talvez pode ser um pouco difícil para você, mas eu acredito que qualquer um possa conseguir, mesmo se for difícil. Uma hora ou outra você consegue. Eu acredito em você.